Apologistas que atuam na área da historicidade cristã usam um método científico, acadêmico comum para comprovação das verdades bíblicas, das escrituras. Usam a heurística, que é os textos históricos, fontes primárias, aquilo que são cartas direcionado à pessoa, ao coletivo, no caso da igreja. Então, além disso, usam também a parte da arqueologia para cruzamento de informações. A arqueologia é muito usado também para comprovação do cristianismo. E depois também vem a academia para avaliar os textos, avaliar as informações, fazer cruzamento de informações para contextualizar ali os fatos das fontes encontradas sobre a cristologia e a religião cristã. Não temos apenas o Novo Testamento, o Antigo Testamento. Só o Antigo Testamento e o Novo Testamento já bastava para comprovar que o cristianismo é real. Aliás, o Antigo e o Novo Testamento talvez seja o documento em mais perfeito estado de preservação e mais confrontado em nossa história do mundo. Não existe outro documento mais confrontado do que as Escrituras. Ela sempre passou por muitas contestações e sempre foi comprovado que as escrituras, elas são reais. E o cristianismo é verdadeiro e é autêntico. Mesmo os apologistas usando um método convencional, científico, acadêmico para comprovação das escrituras através de fontes que realmente comprovam, que realmente dá para se verificar as fontes. Mesmo assim, ateus, agnósticos, judeus ortodoxos, esses liberais, como os neopagãos, por exemplo, eu incluo os neopagãos nisso, eles sempre vão criticar as fontes, sempre vão dizer que o texto foi adulterado, nunca se tem uma prova real, sempre vão dizer que esse texto não é real, ele foi adulterado, tá bom? Quem que adulterou? Por quê? Não tem resposta, mas eles sempre vão dizer isso. Vou dizer, por exemplo, que o texto é uma fraude, o texto é irreal, ele não existe. Por exemplo, vão dizer que a Igreja Católica é quem criou aquele texto e remeteu aquilo, por exemplo, aos judeus. Vão dizer, por exemplo, que Constantino criou todos aqueles textos. Prova? Nenhuma, não tem prova. Eles apenas vão dizer isso. Quando há um texto que realmente fala de Jesus e não tem como negar que esse texto fala de Jesus, existem também aqueles que vão dizer que não fala sobre Jesus, é sobre outra pessoa. Também existe isso. Eu lembro de quando eu era mais jovem, uma pessoa veio com uma revista, aquela revista acho que é super interessante, e estava lá, Jesus tinha um caso com Maria Madalena. Usam até fonte gnóstica para a comprovação de que Jesus é uma fraude, mas se bem que nós não vemos tanto esses argumentos sendo usados hoje, porque se você diz que Jesus teve um caso com Maria Madalena, você está dizendo que Jesus é real, e a ideia é dizer que Jesus não é real. Então usam fontes históricas, fontes que não há comprovação, não há como fazer um cruzamento de dados, um cruzamento de informações para comprovar que aquilo é real. Temos documentos únicos, eles pegam isso como real, mas todos aqueles documentos que contam a mesma história, encontrados em locais diferentes, até mesmo com línguas diferentes, eles descartam e dizem que aquilo não é real. É até engraçado que muitos desses argumentos que os críticos vão usar é que não encontramos manuscritos originais da época de Cristo falando sobre Cristo. Os manuscritos que encontramos vieram depois de Jesus Cristo. Parece que no século II já havia documento real tratando sobre Cristo do século anterior. Ou seja, em um século de diferença, menos de 100 anos, já temos documentos provando a existência de Jesus. Mas quando nós vamos analisar a mesma argumentação para outras pessoas de nossa história, reais, que estão em livros históricos, em filmes, estão sendo citados nas faculdades, os filósofos, por exemplo, César, há um intervalo de 1000 anos entre a existência dele e a fonte escrita sobre ele. Platão, por exemplo, há um intervalo de 1200 anos entre a pessoa de Platão e os documentos encontrados falando sobre ele. Temos ali o Plínio, o jovem, documento real, nós vamos falar sobre Plínio jovem. Temos um intervalo aí de 750 anos. Você pode pausar o vídeo, tem uma tabelinha de vários personagens de nossa história e o período que foi encontrado documentos sobre ele. Entenda, eles têm um critério que foi criado para o cristianismo, mas eles não usam o mesmo critério para outros personagens que encontramos na história. A diferença é que Cristo, existem milagres contidos em toda a história do cristianismo, e essas pessoas não há menção de milagres, apenas
troca de cartas, documentos sobre reinados, né, ou governos dessas pessoas. Então, nesse sentido, é muito mais fácil você acreditar na hora sobre esses acontecimentos do que você acreditar que realmente a pessoa de Cristo, ela é real, tudo aquilo que está no Novo Testamento é real e todos os milagres são reais. A existência de Deus é real, nós temos o pecado e nós temos que pagar pelo nosso pecado. Como não conseguimos pagar pelo nosso pecado, temos que ter a fé no Senhor Jesus Cristo. Aí que entra o problema, entra uma parte mística na coisa. E esses historiadores não querem acreditar nisso. Então, Sócrates não escreveu nada. Quem escreveu sobre ele foram fontes externas, foram seus discípulos. E Sócrates, na nossa historicidade, é um personagem real, ninguém duvida que ele existiu, mas se nós usarmos o mesmo método para o cristianismo, já não é válido. O critério só muda quando é dentro do cristianismo. Todos esses personagens que são reais, passaram por nossa terra, existem documentos sobre ele. Os documentos são todos tardios. E, obviamente, é muito difícil encontrar documentos do mesmo período em que a pessoa viveu, porque geralmente esses documentos, se foram documentos formais, né, cartas que foram destinadas a grupos, documentos oficiais de reis, imperadores, esses documentos vão se desgastando com o tempo. Então, esses documentos, quanto mais usado, mais eles se desgastavam. O que ficam para comprovação são as cópias que os copistas, os escribas, fizeram posteriormente. Isso aconteceu dentro do cristianismo, isso aconteceu em todas as fontes históricas que nós conhecemos. Quanto mais antiga a fonte, mais difícil de se preservar até hoje. Isso é óbvio, gente. Mas os mesmos critérios que são utilizados para a comprovação desses personagens do passado, o cristianismo não pode se utilizar, porque esses críticos vão descartar rapidamente. Falou que vem do cristianismo, logo já é descartado. Todo material que foi produzido por cristãos são automaticamente invalidados, mas tudo o que foi produzido por não cristão é validado pela historicidade, exceto se há alguma citação favorável ao cristianismo. Nesse caso é uma interpolação cristã. São acréscimos que os cristãos colocaram dentro daquele documento. Entendeu como é difícil tratar sobre fontes documentais sobre a existência de Cristo? É porque a história é relativa para essas pessoas. Eu estava assistindo o vídeo do canal Brasão Armas, que ficou bem conhecido agora porque ele refutou um vídeo do Felipe Castanhari, do canal Nostalgia, sobre a Coreia do Norte. Então ele refuta muito a história que os comunistas contam, né, aquela história maravilhosa, e agora estão criticando ele, né, dizendo que ele não usa a história real, ele está fazendo revisionismo histórico. E é muito interessante porque ele é um historiador, ele usa fontes históricas reais, oficiais. Ele disse uma coisa interessante aqui nesse vídeo sobre os muçulmanos. Trechos desses reacts para exemplificar algumas bizarrices ditas. Então me perdoem. E aí, com esse chororô clichê de sempre, eu fiquei até com preguiça de assistir o resto do vídeo. É aquela mesma pirraça de sempre, quando você apresenta algumas fontes que vão contra os vieses daquelas pessoas, eles já tentam logo invalidar. Mas aí você sabe o que eles fazem? Citam as fontes deles e ficam todos empolgados, como se a partir daquele momento todas as outras fontes da academia fossem automaticamente canceladas. Ou seja, fonte segura é só a deles. A dos outros é só preconceito ocidental. Perceba, ele é um historiador, usa fontes reais, aqui ele está falando sobre os muçulmanos, também fala sobre comunismo, sobre outros assuntos, e essas pessoas se doem por ele se utilizar de fontes reais para confrontar essa história, essa narrativa, que na verdade não é uma história, né? Essa história fake news aí que eles têm ensinado por aí, infelizmente até nas escolas mesmo. Então ele usa até esses argumentos, é necessário passar a informação correta, porque inclusive nas escolas estão passando as informações erradas. E ele tem um vídeo muito legal falando sobre, por exemplo, a escravidão. Muito bom, assiste esse canal, tá? Eu usei isso porque eu assisti esse vídeo hoje. Eu achei muito interessante colocar esse trecho aqui para mostrar para vocês, meus irmãos cristãos, que o que você mostrar de fonte real, comprovando a existência de Cristo, eles vão criticar, vão dizer que a fonte não é real, tá certo? Pessoal, rapidinho aqui, eu vou pedir nesse momento que você dá uma pausada no vídeo, vai embaixo nos comentários e escreva alguma coisa para poder dar um engajamento nesse vídeo. E também, assim que acabar o vídeo, não esqueça de compartilhar esse vídeo aí
para no seu Facebook, no seu Instagram, seja onde for, para você ajudar outras pessoas também. Eles precisam saber sobre as provas documentais da existência de Cristo, não é mesmo? Temos aqui no primeiro link do vídeo, tem um link que, se você clicar nele, você vai lá para o nosso grupo do WhatsApp, é um grupo fechado, que ele é apenas para nós divulgarmos ali todos os trabalhos que eu tenho feito aí na internet. Então, ele é importante porque o YouTube não está notificando as pessoas. Lá você vai ser notificado. Vamos falar então sobre o Talmud. O Talmud é uma coleção de ensinos e doutrinas sobre o judaísmo. É um paralelo ali com o Didaquê, né? O Didaquê. Talmud também, no mesmo período do Didaquê, foi escrito para ensino dos judeus, do judaísmo, né? Os novos judeus, para entender o que está se tratando ali do Antigo Testamento. Um dos livros talvez mais preservados em nosso mundo é o livro hebreu, né? No caso a Bíblia hebraica, né? A Bíblia dos judeus, e depois é o Talmud. Um documento preservado perfeitamente, é um documento santo, sagrado, não há contestação de que houve adulteração do Talmud. É claro que, como o Talmud cita Cristo, vão dizer o quê? Tudo que fala sobre Cristo é uma adulteração. É sempre o que vão falar é isso, que foi um acréscimo que os católicos colocaram ali. Na véspera da Páscoa, eles penduraram Yeshua de Nazaré, sendo que o arauto esteve diante dele por 40 dias anunciando: Yeshua de Nazaré vai ser apedrejado por ter praticado feitiçaria e iludido e desencaminhando o povo de Israel. Todos os que sabiam alguma coisa em sua defesa vieram e suplicaram por ele, mas nada encontraram em sua defesa. Ele foi pendurado à véspera da Páscoa. É claro que vão dizer que esse documento ele foi adulterado, é lógico, né? A gente já espera isso. Alguns vão dizer que esse Yeshua não é Jesus, vão dizer que Jesus era um nome comum, vão dizer que a crucificação ele era uma espécie de punição comum naquele período, né? Os romanos crucificavam muitas pessoas, mas essa coincidência é incrível de colocar um personagem comum dentro do Talmud. O cara, para acreditar nisso aí, tem que ter muita confiança, né? Para não falar que é fé. Bom, esse suposto Yeshua, ele tinha que ter vivido na mesma época que Jesus Cristo. Ele tinha que ser conhecido como Yeshua de Nazaré, né? Ou Jesus de Nazaré, Yeshua, Jesus. Ele tinha que ser conhecido como Yeshua de Nazaré, como Jesus Cristo. Ele tinha que ter praticado feitiçaria. Por que no Talmud vai estar falando que Yeshua cometeu feitiçaria? Porque eles não acreditavam em Jesus. O Talmud é um documento judeu, ortodoxo. Eles não acreditavam no Messias. Eles não são messiânicos. Então qualquer pessoa que praticasse milagres era considerado feitiçaria. Os apóstolos de Jesus fazendo milagres, para eles é feitiçaria. Então esse Yeshua tinha que ser conhecido como Yeshua de Nazaré, tinha que ter praticado milagres, tinha que ter nascido na mesma época que Jesus. São muitas coincidências, né? Ele tinha que ter sido condenado pelos romanos, ele tinha que ser pendurado numa cruz. Você não acha que são muitas coincidências para um suposto Yeshua que é desconhecido, é uma pessoa comum, eles terem colocado essa pessoa nos documentos dos judeus, Talmud? Então cremos que só pode ser um Yeshua aí, Jesus de Nazaré mesmo. O Talmud babilônico se refere a Jesus como Ben Pandera. Jesus Ben Pandera, o que muitos estudiosos afirmam que é um jogo de palavras, pois Pandera vem da palavra Pantenos, que significa virgem. Em outras palavras, estaria chamando Jesus de o filho da virgem. O judeu Joseph Clauser afirmou que o nascimento ilegítimo de Jesus era uma ideia corrente entre os judeus. Ademais, o diálogo entre os dois judeus registrado no Talmud também fala da existência de Jesus. Mestre, tu deves ter ouvido uma palavra de minut, heresia. Essa palavra deu-te prazer e foi por isso que foste preso. Ele, Eliezer, respondeu: Akiba, tu fizeste-me recordar o que se passou. Um dia que eu percorri o mercado de Séforis, encontrei lá um dos discípulos de Jesus de Nazaré, Tiago de Quefar Serrânia, era o seu nome. Ele me disse: está escrito na vossa lei, não trará salário de prostituição, nem preço de sodomita à casa do Senhor teu Deus por qualquer voto. Que fazer dele? Será permitido usá-lo para construir uma latrina para o sumo sacerdote? E eu não respondi nada. Disse-me ele: Jesus de Nazaré ensinou-me isso. O que vem de uma prostituta, volte à prostituta. O que vem de lugar de imundícies, volte a lugar de imundícies. Essa palavra agradou-me e foi por tê-la elogiado que fui preso como minut, herege. Sobre esse texto, Clauser comenta:
Não resta dúvida de que as palavras "um dos discípulos de Jesus de Nazaré" e assim "Jesus de Nazaré me ensinou" são nesta passagem de uma data bem antiga e também são fundamentais no contexto da história relatada. Essas referências no Talmud, assim como outras, como Sanhedrin 43, que menciona os discípulos de Jesus, mostram que nem mesmo os judeus que não eram cristãos questionavam a existência histórica de Cristo. Eles sabiam que ele era conhecido por Jesus de Nazaré. Eles sabiam que Jesus operava milagres, embora atribuíssem tais atos à magia ou feitiçaria. Eles sabiam que Jesus foi pendurado numa cruz na véspera da Páscoa. Eles sabiam que ele tinha um discípulo chamado Tiago. E eles sabiam que qualquer um dos que seguisse seria preso ou morto pelas mesmas razões que Yeshua de Nazaré foi. A Igreja Católica começou a perseguir, os judeus em relação aos documentos que eles tinham a respeito de Cristo. Em 1236, a Igreja Católica começou a queimar os livros que tratavam Jesus como um falso Messias, principalmente aqueles livros hereges que falavam assim que os milagres de Jesus eram atribuídos ao Beelzebub, ou que eram um tipo de uma feitiçaria. Como isso é heresia, eles queimaram então os livros judaicos, né? Em 1260 e pouco, aí entrou em vigor algumas leis da Igreja Católica, né, nos países católicos, é claro, de rasurar ali os documentos onde mencionava Jesus como feiticeiro, coisa do tipo. Então, hoje existem muitos documentos, né, do Talmud, existem ainda, foram preservados, muitos mesmo, mas tem muitos documentos ainda que são rasurados, eles estão riscados. E aqui tem uma fotinha de um aqui, ó. Texto hebraico com trechos borrados pela censura. Olha que interessante. Todo rabiscado aqui. Isso aqui é um documento real, viu? É um documento oficial isso aqui. E tem a fonte ali, ó, lá embaixo em azul, ó. Para quem quiser pesquisar, tá? Peter Schaffer resumiu assim: a história da transmissão do texto Bavli, que é o Talmud babilônico, é dificultada pelo fato de que muitos dos manuscritos mais antigos estão perdidos por causa da política agressiva da Igreja Católica contra o Talmud, a qual culminou nas muitas queimas do Talmud, ordenadas pela Igreja, a primeira em 1242 em Paris. Ainda mais após o infame debate judeu-cristão de Barcelona em 1263, a igreja começou, geralmente confiando na expertise de judeus convertidos, a censurar o texto do Talmud e a eliminar, apagar, borrar todas as passagens que os experts achavam que eram censuráveis ou ofensivas à doutrina cristã, sem dizer que as passagens que referiam a Jesus tornaram-se a vítima principal de tal atividade. É fato que o Talmud vai falar sobre a existência de Jesus de Nazaré, o Cristo, né? Tinha os seus discípulos, foi crucificado, foi naquele mesmo período ali do primeiro século. Também é fato que os judeus não negavam, né, que realmente Jesus ali citado era Jesus de Nazaré. Eles falavam isso com orgulho, porque Jesus ali estava sendo descrito como um feiticeiro, um herege, por isso que ele foi morto por heresia. E uma forma de comprovar a história é a crítica. A crítica é importante para comprovar se uma história é real ou não. Se eles estavam criticando Jesus, é porque ele existiu. Os judeus usavam o Talmud para criticar Cristo e todos seus seguidores, né, como hereges também, seguidores de um herege. A Igreja Católica entendeu também que falava sobre Cristo, perseguiu ali aqueles livros, foi rasurado, foi censurado, e todo esse contexto crítico é muito importante para comprovar que a história é real. Provamos então com mais um documento histórico sobre Jesus, o Messias, que teve seus discípulos, era de Nazaré, que foi crucificado, que também fez muitos milagres. É uma prova não apenas da existência de Cristo, mas que ele fez milagres. Se você gostou desse vídeo, eu peço que compartilhe ele com seus amigos, por favor, para ajudar a engajar o canal. Eu tenho certeza que você vai abençoar a vida de muitas pessoas. Nos vemos então nos próximos vídeos. Até mais!